que ele tem que passar a folha de pagamento. Olá pessoal, aí nós temos uma postagem do grupo Terra Plana, onde está chovendo de ateu falando mal dos terraplanistas, sendo que foi o ateísmo que vamos dizer assim, deu indícios de descrédito na ciência para que se desenvolvesse teorias estapafúrdias igual Terra plana. Então a ciência andou recomendando tanta teoria imbecil e sem muito cuidado, que aí o pessoal falou assim, então nós vamos ter uma teoria também aqui, e raciocinou de um jeito e já postaram aí a teoria da Terra plana. Aí os ateus espertinhos, eles usam o darwinismo, né, para falar que a gente surgiu de uma sopa primordial, de um meteoro, que o planeta organizado, cheio de evidência de premeditação e coeficiente de informação, tanto no DNA quanto no planeta Terra, e o planeta Terra veio de uma trombada. Aí fica essa palhaçada, esse show de imbecilidade científica, né, e misturada com muitos estudos nas faculdades, e aí isso descredibiliza todo estudo, todo esforço sério da faculdade, por causa do ateísmo, por estar recomendando que o universo veio do nada, vamos dizer assim, né? Sendo que a gente sabe que forças gravitacionais colapsariam o universo se ele não fosse bem distribuído, né? As constelações e tal. Então, assim, é uma bobagem atrás de outra tentando substituir a Deus, o Criador. Sendo que os pais da ciência moderna chamavam Deus de o princípio básico, né? O princípio básico do pensamento científico ocidental, onde nasceu a ciência moderna, é o Criador. Aliás, foi a ideia de um Criador, de um sistematizador, que precedeu as grandes descobertas científicas, né? Newton mesmo fala isso, que porque ele acreditava num Criador, num sistematizador, que ele encontrou as leis. Então, dependendo das nossas crenças, a gente acaba enxergando as coisas. A crença num Criador, num sistematizador, fez existir a ciência moderna, e essa ciência moderna se manifestou principalmente no terreno cultural judaico-cristão, que acredita num Criador todo-poderoso, um planejador. Bom, mas eles quiseram tirar Deus da faculdade porque os motivos eram principalmente políticos, né? Uma vez que a Igreja Católica, junto com o Império Romano, deram as mãos e fizeram um domínio déspota, absolutista, onde a Igreja mandava, os reis mandavam e todo mundo obedecia. A gente sabe, a Idade Média. Então, para que isso não acontecesse de novo, o Iluminismo veio e falou, vamos fazer separação em Igreja e Estado. Coisa que Jesus já tinha falado, Lutero já tinha falado em 1500, que a Igreja não deve legislar para os de fora e tal. Então, mas aí o pessoal, nessa toada de separar a Igreja e Estado, foi separar Deus da sala de aula também, o laicismo educacional. Nesse aspecto, aí cometeu-se um exagero. A ciência nunca poderia abandonar Deus, porque a ciência nasceu da ideia de Deus. Nasceu, inclusive as universidades nasceram nas universidades teológicas. O pensamento filosófico teológico, ele é extremamente lógico, ele tem uma série de lógicas. Tem incoerências? Tem, como todo pensamento tem incoerência. Ninguém é dono da verdade, mas a gente tem uma certa aproximação dela. E nesse sentido, quando você observa a química da célula, a bioquímica, as engenharias, a ordem das coisas, então você fala assim, isso aqui foi planejado. Por mais que existam caos, por mais que existam degenerações, por mais que existam defeitos
que inclusive são explicados teologicamente como um processo de entropia, né, que se iniciou em algum tempo e que inclusive essa tendência de entropia, inclusive entropia genética, de acúmulo de alelos deletérios e de mutações negativas em todas as populações, isso aí recomenda que no passado também a coisa era cada vez mais sofisticada, mais perfeita, a informação era cada vez mais intacta, com menor número de carga e de acúmulo de defeitos. Isso recomenda também a criação. Mas vamos lá, o pessoal começa a falar aí que se o lobo, o cão e a raposa têm 98% do mesmo DNA e são parentes, o gato, o tigre e o leão têm 95% são parentes, por que o ser humano, o gorila e o orangotango também não são? Eles mesmos não levantam a bola pra gente chutar. Olha aí. Você vê que o gato convive no mundo doméstico, o cachorro também. Então, ou seja, e o homem, né, junto com o gato, com o cachorro. Mas o gato continua cruzando com o leopardo, né, e tem uma semelhança genética, e os genes do gato funcionam de forma que dá cruzamentos entre ele e alguns felinos. O cachorro também cruza com lobo, né, com raposa, eles têm semelhança genética e os genes deles se comportam igual. Agora o homem não, gente. O gene do homem se comporta a nível de produção de proteína, que eu acho que é a principal função do gene, que é produzir sequência de aminoácidos, que várias sequências geram proteínas funcionais. Então, o homem tem 80% de diferença de produção de proteína do chimpanzé, por exemplo. Tem publicação científica, eu posso colocar aí embaixo aí quem precisar. Quer dizer, eles mesmos, ao tentar raciocinar em favor dessa semelhança com o homem, eles mesmos levantam a bola para a gente chutar. É justamente porque você tem aí dois exemplos, né, do gato doméstico, o cão doméstico cruzando e o homem não cruzando, tá vendo? Então mostrando mais uma vez que o homem é singular, né? Uma vez um ateu, há uns 20 anos atrás, eu nem sabia o que era DNA, ele falou que um local do DNA tinha o mesmo defeito no gorila e no homem. E eu orei a Deus, falei, Senhor, eu não tenho amigo cientista, não sei nem o que é DNA, como é que responde essa questão? Ele ficava me humilhando nas redes sociais, o Manuel Dora, amigo meu hoje. Eu orei a Deus e quando você passa mais de 20, 30 minutos orando, parece que vem uns pensamentos em você que não são seus. E aí você, pela lógica, você fala, esse pensamento não é meu, não tem lógica de eu ter produzido esse pensamento. E provavelmente, se você está orando com sinceridade, humildade, né, e amor, logicamente que pode ser que esses pensamentos sejam a palavra de Deus. E me veio um pensamento dizendo, pergunta para ele se esses defeitos no DNA ocorrem aleatoriamente ou tem locais específicos no DNA que dão mais defeito que o outro. Na época eu nem sabia o que eu estava perguntando, mas fiz a pergunta. Eu entendi, né, que se eram locais que davam muito defeito, não era evidência de parentesco, porque aquele local ali costuma dar muito defeito mesmo. Ou ali se insere um vírus, porque tem uma filia ali naquela região, e vai inserir ali, porque ali tem uma filia. Ou seja, não é evidência de parentesco, é evidência de um ponto comum que tem filia por um retrovírus, né? Agora, se fosse aleatório, já que a fita do DNA é imensa, e aí tem muitos pontinhos, então seria uma evidência de parentesco.
Eu fiz a pergunta para ele, é aleatório ou é essa região comum, dá muito defeito, tem filia né, por retrovírus? Na época eu não perguntei se tinha filia por retrovírus não, só que se dava defeito nessa região. E o ateu, Manuel Dória, me respondeu, você ganhou o debate, essa região, ela costuma dar muito defeito, portanto não é evidência de parentesco, né, entre o gorila e o homem. Aí depois eu falei, nossa, então Deus gosta desses assuntos científicos, de ciência. Eu comecei a estudar um pouco de genética e hoje a gente até coordena aí projetos de cura do câncer. E se alguém quiser, a gente tem um link aí abaixo também. Então, gente, é isso aí, né? O homem é singular, como diz Blaise Pascal. Você pega todos os animais e eles repetem o mesmo comportamento, né? A abelha, que é um dos seres vivos mais inteligentes que tem, ela faz a mesma colmeia, a mesma arquitetura. No entanto, o homem e a formiga e outros animais, né? Insetos e animais e tal. Aí, o homem não, o homem ele é totalmente diferente, né? Igual a Bíblia fala. Então a Bíblia tem razão. E essa teoria da evolução não tem razão, não tem ciência, não tem nada. Tem uma hipótese bonitinha, com algum fundamento, com alguns pontos verdadeiros, mas que a gente tem que discernir o que pode ser testado, verificado, se é assim mesmo, porque lógica não é ciência. Ciência é basicamente testes, né? Essencialmente testes. Então nem tudo que é lógico tem uma dedução lógica, isso aí é filosofia, não é ciência, não é não? Um abraço, um bom dia para quem me escutou aí, inscreve no canal, fiquem com Deus, vão na igreja, façam oração, peçam perdão dos pecados, igual diz o Evangelho lá, e ame o próximo. É isso aí, valeu gente, um abraço.